A Escola Vila iniciou dentro dos princípios de educação que eu vivi ao longo da minha infância, da minha vida. Nós somos uma família grande e sem muitos recursos, né? E conseguimos levar a nossa vida sempre com um aprendizado que nos desse a segurança de nos mantermos no nosso dia a dia de forma digna, de forma humana, criativa e também que pensasse no mundo como um todo. A solidariedade ela era permanente, o compartilhar, já que a gente tinha, por exemplo, um banheiro só para todos, né? Então, o entender o momento do outro, a hora do outro e compartilhar esse espaço pequeno, né? Com 7 irmãos, pai, mãe, tudo isso nos levou a viver a vida e enxergar o mundo de uma forma mais ampla, com muita responsabilidade nas nossas ações, nas nossas atitudes. Em nenhum instante pensávamos só em nós, mas sempre em nós, no outro e no planeta. Economia de tudo, reciclar, né? Refazer o seu vestido para ter um vestido novo, você customizar um velho e fazer um novo, né? A sandália que você quisesse, você mesmo poderia produzir. Tudo isso a gente aprendeu ao longo da nossa vida, assim como cozinhar, como plantar, fazer tarefas que são importantes para todo ser humano sobreviver. Atitudes. Quando iniciamos a Escola Vila, na verdade, eu trabalhava com sucata numa sala de artes, desenvolvendo a criatividade das crianças, utilizando esse material que eu sempre acho muito rico, essas embalagens todas que acabam no lixão e que a gente pode evitar que esse plástico fique 500 anos numa rampa. Então, como utilizar esses materiais de forma que a gente possa aproveitar, e a outra forma seria levar para as indústrias de reciclagem, né? Quando iniciamos a escola, não existia fábrica de reciclagem de plástico, por exemplo, e a gente sabe que existem mais de 40 tipos de plástico e alguns se reciclavam, os mais simples, outros não. Uma garrafa PET poderia ficar 500 anos numa rampa para se degradar. Tudo isso são questões que no decorrer da vida a gente aprende e a gente só tem a atitude de fazer uma separação de lixo, uma coleta seletiva, quando a gente sabe realmente o que significa cada embalagem dessa, de qual matéria-prima ela foi retirado para a produção dessa embalagem, a quantidade de água, de energia que foi usado. Então, todas essas questões, elas nos levam a pensar nesse consumismo exagerado que o ser humano vive, nas questões da degradação do nosso planeta, por que nós precisamos ter tanta bem material, né? Quando a gente sabe que esses bens materiais eles estão degradando em algum instante ou a todos os dias o nosso planeta. Então, o consumo consciente era o nosso aprendizado na nossa família, e foi assim que a gente iniciou esse trabalho, primeiro com um grupo de mães e seus filhos, que a gente se reunia para fazer música, teatro, para fazer trabalho de oficinas com sucata, tanto para teatro, jogos pedagógicos, brinquedos. Então essa variedade de sucatas, elas deixam a criança criar e colocar em prática o pensamento dela, materializar o pensamento dela. Quando ela começa a colocar uma sobre a outra e de repente acha que aquilo é um castelo, é um carro, como ela pensa, ela vai transformando esses objetos.
Além de você imaginar que uma caixa de creme dental, por exemplo, quando você vê, ela tem cores, tem letras, números, ela tem as quantidades dos produtos que foram utilizados, a caixa ela tem uma forma geométrica, né? Então, dessa forma, a gente vê os conteúdos em tudo que a gente vê também, em tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Ninguém nunca pega uma caixa de creme dental para olhar do que foi produzido esse creme dental. A caixa foi produzida de quê? A gente simplesmente usa o creme dental, mas o resto não interessa. Essa forma de fragmentação do conhecimento, nós não nos aprofundamos em quase nada. Os conteúdos são vistos de forma totalmente fragmentados, e essa visão de mundo fragmentada é que leva a gente a ter um mundo totalmente desumano, né, competitivo, com consumo demais, né? E a gente precisa passar para as nossas crianças uma ideia diferente. Todos esses princípios foi o que regeu o início da Escola Vila. A Escola Vila começou trabalhando, antes de ser uma escola credenciada, nós trabalhávamos em colônias de férias e os pais solicitavam muito que a gente pudesse vir a ser uma escola. E por que não ser uma escola? Até o dia que uma amiga me convidou para abrir a escola e nós abrimos a Escola Vila em 81. A escola foi aberta com as mesmas atividades que a gente desenvolvia no quintal, que era o espaço onde eu trabalhava com as crianças antes de ser escola. Nesse quintal, nós fazíamos inúmeras atividades com as crianças e a escola já abriu com essa proposta. Então, as crianças não passariam a manhã inteira na sala, saindo para o pátio apenas no momento do recreio, mas as aulas eram todas oportunizadas num espaço que a gente chama de quintal e em alguns momentos nas salas de aula. Então, nós já iniciamos a escola com vários cenários: horta, farmácia viva, pomar, os animais, né, a questão do trabalho com as artes, com a música, com o corpo. A escola já começou dentro desse modelo. Nós tivemos alguns desafios, porque muitos pais não acreditavam que as crianças pudessem aprender a ler brincando no quintal, né, experimentando materiais, correndo, né? E foi o desafio, né, que a gente enfrentou no primeiro ano para que os pais dos alunos de alfabetização tivessem a certeza que os alunos iriam ler naquele ano. E a gente conseguiu isso muito breve, em abril as crianças estavam lendo, trabalhando nesse espaço do quintal e sala de aula, né, e os outros cenários todos. Então, o que a gente fez nessa educação infantil? A gente entende que a criança ela precisa ser trabalhada na sua inteireza, não só no lado cognitivo. Então, as artes, o teatro, os laboratórios, né, que eles frequentavam, de cozinha, horta, farmácia viva, tecnologias alternativas, pomar, em todos esses espaços, os conteúdos estavam sendo apontados, trabalhados com as crianças, né? A área do desenvolvimento motor, que é fundamental para essa questão da leitura, da escrita, nesse espaço do quintal eles conseguiam desenvolver essa área motora e social de uma forma magnífica, né? Então, assim, o que a gente precisa é oportunizar as crianças, né, para esse desenvolvimento, a gente abrir espaços, descobertas, construções. Uma criança numa sala de aula tem muito pouco para descobrir. Ela precisa, principalmente nessa primeira fase da vida dela, nesses primeiros 7 anos, de movimentos, né, de criatividades, trabalhar a sua autonomia, essa questão deles se sentirem capazes.
né? E todo esse espaço ele favorece isso, quando ele precisa desenvolver um jogo, uma recreação na areia, ele está vendo regras, ele está vendo as disciplinas daquele jogo, daquela brincadeira, e tudo isso ele está experimentando, vivenciando, ele está sentindo no seu ser todo o desenvolvimento de todas essas questões. Para iniciar esse trabalho da Escola Vila, eu trabalhei com alunas do curso normal. Todas as professoras, elas vinham do curso normal. Foi muito importante para a gente essa primeira equipe, porque como elas não tinham trabalhado ainda em nenhuma escola, nós pudemos fazer uma formação, né, dentro do trabalho que a gente já experimentava e que a gente queria que elas exatamente se apropriassem desse trabalho. Então foi muito bom, porque ao longo de 4 meses nós fizemos essa formação, né, trabalhando com música, com artes, com recreação, com corpo, respiração, relaxamento, teatro, né, dinâmicas de grupos. Então, todo esse trabalho foi feito nesses 4 meses que antecederam a abertura da escola, e um dos principais trabalhos que nós fizemos foi o trabalho de integração de toda a equipe da escola, que eu acho que é fundamental para que qualquer escola possa ter uma unidade no seu grupo. É importante que esse trabalho de integração, que envolva desde o porteiro à direção, né, esse trabalho seja feito de uma forma sistematizada, para que haja um grupo que convive no dia a dia, que se conhecem, que se respeitam, que se ajudam, que contribuem. Esse trabalho de integração, ele envolvia biodança, dinâmicas de grupo, estudos sobre a questão do desenvolvimento infantil. Então, uma série de atividades que nós desenvolvemos com essa primeira equipe e que continuamos trabalhando com ela, e até hoje a gente ainda faz esse trabalho com os nossos professores, mantendo mensalmente essa reunião de integração, onde a gente passa uma tarde, né, juntos, desenvolvendo algumas atividades que integre, que seja prazerosa, né? Ou uma tarde na praia, uma tarde no sítio, ou fazendo alguma outra atividade gostosa, né? Então esse trabalho ele foi fundamental nesse início da Escola Vila. Permanecemos na escola com educação infantil e tempo integral até 1991. Em 91, a solicitação dos pais para que a Vila abrisse o ensino fundamental foi muito grande, e a gente abriu em 91 Fundamental 1, e no ano seguinte abrimos o Fundamental 2, né? E assim, os nossos alunos que já estavam nas outras escolas, eles retornaram para a Escola Vila.